Minha diretoria, saudações rubro-negras a você, flamenguista, que viralizou aí meu videozinho falando da tabela durante a semana. Agradeço a moral aí pra vocês. Recebi de vários grupos, nem eu tava falando aquilo numa live, né? Alguém pegou, num vídeo, não sei, alguém pegou e viralizou pra tudo que era lado. Comecei a receber de um monte de flamenguistas. Caralho, nossa tabela é boa, a tabela é boa. Falei, gente, a tabela de vocês é muito boa. O jogo difícil é o Palmeiras. E aí o Palmeiras veio lá hoje, o Flamengo sapecou, 3-0, bem jogado, bem merecido. Com todos os sintomas de poder dizer ao final do jogo, eu não sou Botafogo não, porque, pô, fez 3-0, não tomou virada, uma semana depois, sabe como é que é? Mas as circunstâncias do jogo foram extremamente diferentes, né? O Botafogo teve um jogador expulso, quem teve um jogador expulso foi o Palmeiras, expulso inclusive merecidamente, por dois motivos. Primeiro, que a falta foi feia, já caberia um amarelo, e segundo, que não tinha ninguém entre o Arrascaeta e o gol, e, portanto, haveria interpretação de que o Arrascaeta sim poderia acabar de frente pro gol, e é uma situação clara de gol, sim. Então, acho que a expulsão acaba sendo justa. O jogo em si, cara, é mais um jogo daqueles que você vai falar assim, pô, o Flamengo melhorou muito com o Tite? Melhorou. Muito. Muito. O Flamengo tem uma posição, tem uma ideia tática do que fazer. O Tite entendeu como explorar um pouco mais a velocidade pelos laterais. E aí ele coloca dois jogadores abertos, que são dois grandes jogadores, né? Tanto o Luiz de um lado quanto o Cebolinha, que voltou a jogar bola. Vocês falavam que o Cebolinha não jogava nada. Eu falava pra vocês, o Cebolinha joga muito. O Cebolinha só tá em má fase, o Cebolinha joga muito. Eu vi o Cebolinha jogar no Grêmio, joga muito. Tá jogando muito de novo, sabe pra caralho. Ele de um lado, Luiz do outro, porra, Arrascaeta, não vai dar errado, irmão. E aí o Palmeiras tem, nos primeiros minutos do jogo, o Palmeiras tem um domínio coletivo, que é de ter um time mais bem entrosado que o do Flamengo. Só que o Palmeiras não tem mais Scarpa, Dudu. O Palmeiras não tem o time de 2 anos atrás, onde ele tinha tecnicamente um time que equivalia com o Flamengo em algumas posições. Hoje o Flamengo tem um time no meio de campo pra frente que, irmão, não tem igual, irmão. Não tem nenhum outro parecido. Uma bola, o Flamengo precisa de uma bola. Os outros precisam de 5. Eu vou falar isso aqui, eu tô falando isso aqui vai mais de um ano, vou continuar falando. O Flamengo precisa de uma bola ou duas, os outros precisam de 5. O Flamengo precisa de uma. O Palmeiras perde um gol com o Breno Lopes, embaixo da trave, por causa de 1 centímetro, embaixo da trave. Alguns minutos depois, o Pulgar acerta um puta de um passe. Ô, Pulgar, tu aprendeu a jogar onde desse jeito aí, Pulgar? Onde é que tu tá vendo esses lançamentos aí, Pulgar? Desde quanto eu, hein? Nunca vi tu fazer esses negócios desse jeito aí, não. Meteu o Pedro na cara do gol, lançamento de Gerson, tapinha por cima do goleiro, 1-0. Desestabiliza tudo que o Palmeiras tinha ensaiado, com 3 zagueiros e tal. O Flamengo vai lá, oportunamente faz o segundo gol, numa linda jogada do Cebolinha, o gol da Arrascaeta, e dali pra frente, irmão, se o Palmeiras pensou numa reação, com a expulsão morreu. Né? E aí vem o terceiro gol, enfim, o jogo fica muito nas mãos do Flamengo. Não tem menor comparação com Botafogo e Palmeiras, onde o Palmeiras começou a reverter um psicológico no segundo tempo e ficou com 11 contra 11 e perdendo, não teve. O Flamengo não deu o mole que o Botafogo deu e o Flamengo tem uma qualidade técnica individual muito superior à do Botafogo. Então, o Palmeiras sabe o seguinte, ó, eu posso de repente ir pra cima do Botafogo igual um louco e marcar o Tiquinho. Né? Bota um lateral ali em cima do Júnior, marca o Tiquinho. Como é que eu marco o Flamengo, irmão? Não tem como, brother. Alguém vai escapar. Né? É outro padrão de adversário para você enfrentar tecnicamente, individualmente. Então o Palmeiras fez o que ele podia e não é suficiente para você virar o jogo contra o Flamengo. Repito o que eu disse aqui na semana passada. A tabela do Flamengo é uma mãe. A tabela do Flamengo é uma mãe. Só que agora o Flamengo tem que entrar num outro processo, que é o seguinte. Agora o Flamengo tem que ganhar os jogos dele, que todos os jogos do Flamengo daqui pra frente ele é favorito. O Flamengo pode fazer todos os pontos. O Flamengo vai ficar, se o Botafogo ganhar o jogo amanhã, ele fica 3 vitórias atrás do Botafogo, que significa que vai ter que passar o Botafogo e não empatar o número. Vai ter que passar, porque o número de vitórias do Botafogo provavelmente vai estar na frente. Então o Flamengo tem que fazer mais pontos do que o Botafogo e não empatar, tá? Para de mirar o mesmo ponto, tem que fazer um a mais. Só que o último jogo depende muito do São Paulo. É um jogo São Paulo e Flamengo no Morumbi. Minha diretoria, boa noite a todos. Onde é que eu tô falando aqui? Ah, não, abri minha live, desculpa. O último jogo é no Morumbi contra o São Paulo. É um jogo em tese mais difícil. Mesmo que o São Paulo seja de férias, é um jogo fora de casa, Morumbi, lotado e tal. O São Paulo é um time grande, né? Você sabe. Pô, moda América. Se o Palmeiras estiver na briga, o São Paulo não vai jogar esse jogo. Vocês sabem disso. Só que a última rodada do Campeonato Brasileiro esse ano, ela está extremamente vulnerável ao fracasso que é, pra mim, os pontos corridos. Por quê? Porque o Cruzeiro resolve com o Palmeiras e o Cruzeiro não tem nenhum motivo para entregar esse jogo porque o Cruzeiro vai precisar. Então o Palmeiras joga o último jogo no Mineirão lotado contra o Cruzeiro precisando. Tá? O Botafogo tem no último jogo dele... já esqueci quem é o último jogo do Botafogo. Olha eu aqui. No meio do negócio aqui falando, eu esqueci quem é o último jogo do Botafogo.
O Botafogo tem o último... O Grêmio tem no último jogo dele... Ó, aqui, achei. O Botafogo tem no último jogo dele o Internacional fora. O que isso significa? Se o Grêmio estiver na disputa, o Inter entrega o jogo. O Grêmio tem o último jogo dele, o Fluminense no Rio. O que isso significa? Se Botafogo e Flamengo estiverem na disputa, o Fluminense entrega o jogo. E o São Paulo pode entregar pro Flamengo para foder o Palmeiras. E aí eu vou entrar em 2 detalhes que eu já quero deixar de antemão aqui, para não deixar para a última rodada, onde eu vou falar depois do ocorrido. Primeiro, o Campeonato Brasileiro não pode terminar assim. Se tem um risco de terminar assim, mude o formato. Volte a classificar 8 e disputar a semifinal. Ah, mas aí o Botafogo ia ter feito 30 pontos de vantagem. Não ia, porque ele ia saber desde o começo que ele não precisava. Sabe o que ia ser agora? O Botafogo ia ser campeão da Sul-Americana e tá disputando o título brasileiro. Simples assim, porque ele ia saber que ele não ia precisar abrir ponto no brasileiro. Ele ia precisar só estar ali entre os 8 ou chegar na frente para ganhar a vantagem do empate. Então, esse caosinho de abrir mais pontos é bobagem. O campeonato não seria isso se você fosse avisado que não precisaria, né? Que era só você chegar entre os 8. Hoje nós estaremos com todos os times aí brigando por uma vaga, uma possibilidade ainda de disputar. Esse final melancólico que vocês estão vendo eu desenhar aqui, ele pode acontecer e, portanto, a última rodada do Campeonato Brasileiro pode, na verdade, ser a penúltima. Então, se faltam 5 jogos, pode, na verdade, faltar 4. Sendo que esse jogo anterior ao último também pode ser manipulado. O Botafogo vai jogar contra o Cruzeiro em casa. Esse jogo não vai ter muito como manipular, porque o Cruzeiro deve estar precisando. O Vasco vai para jogar contra o Grêmio lá. Também não vai ter muito como mexer por causa disso. O Flamengo recebe o Cuiabá. Também não tem muito o que mexer, o Cuiabá não tem o que fazer. Mas o Fluminense joga contra o Palmeiras. O Fluminense tá afinzão de ganhar esse jogo aqui? Será? Amigo. E aí vamos ser honestos. Eu não vou condenar nenhum desses times. Como eu não condeno o Grêmio no Maracanã contra o Flamengo, não condeno São Paulo e Palmeiras entregando o jogo pro Fluminense. Porque quando um jogo não vale nada pra você, nada, e se você ganhar ele dá uma glória pro seu adversário, não é questão de ética e moral você, não, porque isso é antiético. Não, isso é burrice. Isso é burrice. Você não vai fazer uma coisa que vai pressionar você pro ano seguinte. Eu não vou dar um título pro meu rival onde eu não me beneficio em nada vencendo esse jogo. Se tiver algum benefício, é evidente. Né? Eu não vou abrir mão de uma Libertadores pra foder meu rival. Agora, eu ganhar vai mudar minha vida? Em nada. Por exemplo, o Inter. Se você ganhar, Inter muda a sua vida? Não. E se você perder pro Botafogo? Pode ser que eu tire o título do Grêmio. Não dá pra condenar o Internacional. Não dá pra condenar o Grêmio que fez. Não dá pra condenar o São Paulo. Não dá pra condenar o Palmeiras. Porque eu e você faríamos. Esse é um formato que não pode continuar. Esse formato está errado. Eu vou morrer dizendo isso. Mas dentro desse formato, hoje, o Flamengo tem a melhor tabela do Brasil. E se o Flamengo mantiver uma regularidade, a possibilidade não é pequena.